Olá, boa tarde, bom dia. Meu nome é Nayara, eu sou aluna da UFRJ pelo consórcio CEDERJ. Mediante o que a atividade pediu de estágio 3, eu vou dar uma aula, tá bom? Para uma turma de 9º ano, de uma escola pública, e o tema dessa aula vai ser sobre respiração celular, ok? Dito isto, falando sobre respiração celular, o que vem a ser respiração celular? Respiração celular nada mais é que pegar a glicose, energia, tá? Através de alimento, dos alimentos que nós comemos, e transferir para a molécula de ATP, que o ATP significa adenosina trifosfatos, tudo bem? Porém, a respiração celular, para ficar mais fácil o entendimento, ela é dividida em 3 etapas. E eu vou falar da primeira, que é a glicólise, que é a quebra da molécula de glicose. As 3 etapas, falando resumidamente das 3 etapas, a primeira etapa é a glicólise, tudo bem? A segunda é... Só um momentinho. Cadê? A segunda é o ciclo de Krebs e a terceira etapa é a fosforilação oxidativa. A glicólise, é importante falar onde cada etapa ocorre. A glicólise ela ocorre no hialoplasma da célula, no citosol do citoplasma. O ciclo de Krebs ele ocorre na matriz mitocondrial e a fosforilação oxidativa ela vai ocorrer nas cristas mitocondriais, tá? Das mitocôndrias. Mas voltando à glicólise, falando da glicólise, é a quebra, né, da molécula de glicose, que a molécula de glicose, a composição dela quimicamente, é C6, que ela possui 6 moléculas de carbono, H12, 12 moléculas de hidrogênio, e O6, que é 6 moléculas de oxigênio. Para ela entrar na mitocôndria, ela precisa ser quebrada, porque essa molécula ela é muito grande e ela não tem como entrar na mitocôndria, onde ocorre, né, a respiração celular, que é a formação de ATP e tudo mais. Ela não consegue entrar por conta do tamanho dessa molécula, que ela é bastante extensa, né? Aí, por conta disso, o que vai acontecer? A gente vai precisar quebrar essa molécula, tá? Em 2 moléculas, que vai ficar 2 moléculas de 3 carbono cada, que nós chamamos, nessa quebra que acontece no hialoplasma, quando acontece essa quebra, nós chamamos essa molécula de ácido pirúvico ou piruvato. Mas antes disso, antes dessa quebra, de acontecer essa quebra, a gente vai precisar, nessa fase de glicólise, de 2 moléculas de ATP, que é adenosina trifosfato. Porque a gente precisa de energia para estar quebrando essa molécula em 2. E também 2 NADs H+, tá bom? O que seria o NAD H+? O NAD H+, nada mais é que moléculas carregadoras de elétrons e hidrogênio. Porque quando ocorre essa quebra, a molécula de glicose ela libera energia. E quando essa energia é liberada, o elétrons é liberado, hidrogênio também é liberado. Então a gente vai precisar dessas moléculas carregadoras, tá? De energia, para estar capturando esses elétrons que está solto nessa quebra, e o hidrogênio também. Nessa fase, a gente chama fase de investimento, porque
a gente precisa de 2 moléculas de ATPs para no final tá formando mais ATPs, que a gente vai chegar lá. A gente precisa de 2 moléculas de ATPs nessa fase de investimento. E, no caso, quando a molécula está sem ser quebrada, que é C6H12O6, a gente vai precisar também de 2 fosfatos nessa molécula. Porque o fosfato, que vem do ATP, né? Que vem das 2 moléculas de ATP, que cada fosfato vai no começo de uma. Fica um fosfato aqui, outro aqui, nas 6 moléculas, né? Nos 6 carbonos que tem em sequência, uma molécula, de glicose. Esse fosfato, ele ajuda, para que serve, na verdade, o fosfato? Ele vai ajudar a molécula a ficar instável. E assim, como a molécula fica instável, ela vai ter uma facilidade maior de ser quebrada, tudo bem? Por isso que a gente precisa dessa molécula de ATP para estar transferindo molécula de fosfato. Aí ela vai ser quebrada. Ela é quebrada em 2 em ácido pirúvico ou piruvato. Mas também é válido lembrar, vocês podem estar se perguntando, mas como que a glicose ela chega dentro da célula? No caso, para a glicose ela chegar dentro das nossas células, a gente precisa se alimentar. Primeiramente, a gente precisa se alimentar, que a gente precisa de energia, comendo pão, arroz, no almoço, ou algum tipo de doce também, tá? Que a gente está liberando a glicose no nosso organismo quando a gente se alimenta. Só que essa glicose, ela chega na célula através do hormônio, que o nome do hormônio é insulina, como todo mundo já conhece. E é até bom abrir um parênteses aqui, que a falta de insulina, ela causa a diabetes, né? Porque fica bastante glicose no nosso organismo e isso gera diabetes. Por isso que é importante também a insulina, porque ela vai regular, vai tirar a glicose do nosso sangue e transferir para a célula, tá? Mas o que é glicose? E quando essa molécula é quebrada da primeira vez, né, a molécula de glicose, C6H12O6, ela vai virar metade, né? Que fica 3 moléculas de carbono, 6 de hidrogênio e 3 de oxigênio. Mediante a isso, ela também vai receber mais fosfato em cada parte As 3 moléculas são 2, né? Que formam 2. Aí, uma molécula aqui, outra aqui, vamos dizer assim. Aí elas vão receber mais fosfato, tá? Para ficar mais instável essa molécula de glicose. E ela passa a ser chamada de 1,6 de fosfato. Aí 1,6 de fosfato, tá? Porque na verdade, a gente tá, como é uma aula para o ensino fundamental, nono ano, a gente não precisa entrar tanto em detalhe, porque na verdade essa reação da glicólise, ela acontece, para acontecer na verdade a quebra da molécula de glicose, ocorre 10 reações, são 10 enzimas e até acontecer a quebra. Mas a gente está falando como é para uma turma de ensino fundamental do nono ano, a gente não precisa saber todas essas reações, porque essas reações é mais para o ensino superior, tá? É importante enfatizar isso. Só um momentinho. Tá, aí acontecendo essa quebra, vai ser formado no total, no final dessa reação da glicólise, é formado
4 moléculas de ATP, tá? 4 moléculas de ATP, 2 NADH, porque o NAD ele é carregador de elétrons, tá? A gente tem no começo 2 NADH+. Não, voltando, a gente tem para essa quebra 2 moléculas que a gente precisa, que é o investimento de ATP, que a gente precisa de energia para estar quebrando essa molécula de glicose. Tem 2 NAD+, tá? E no final, no final dessa reação da glicólise, a gente vai ter 4 ATP mais 2 NADH, tá? E alguns hidrogênios soltos por aí. No final seria isso. Só que, como a gente usou 2 ATPs no começo, a gente fica com saldo de 2 ATPs, tá? Porque os 4 seriam os 2 que a gente usou, tá? E os 2 que foi fabricado mesmo nessa quebra de molécula de glicose, tá bom? É importante falar sobre isso, que o total são 2 ATPs no finais, 2 moléculas de ATPs que são geradas. Deixa eu ver. Também, outra coisa que é importante falar, que na glicólise não ocorre a produção de água e nem de CO2, tá? Nessa fase de glicólise não ocorre esse tipo de produção, nem H2O não é produzido, nem CO2, que é o gás carbônico. É importante a gente saber sobre glicólise, porque cai bastante também em vestibular. E é importante a gente ter uma noção de como ocorre a respiração celular, que, na verdade, né, a gente precisa de energia para estudar, para fazer atividade física e tantas outras coisas. Então, a gente tem que se alimentar, que é a fonte de glicose, né? Que é a glicose que dá essa energia pra gente se locomover, a gente estudar e fazer tantas outras atividades. Então é importante saber sobre esse tipo de assunto, tá? E no mais, as outras 2 fases, que uma complementa a outra, né? Que a gente só separa mesmo para ficar mais fácil de você entender como ocorre essa fase, né? Que é a respiração celular, que são a glicólise, como eu falei lá no começo, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, que são tudo que gira em torno para formar ATP, que é uma molécula altamente energética, tá? Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, só me perguntar se tiver alguma dúvida. Se não entendeu, me pergunte que eu vou explicar novamente. O importante é vocês saírem daqui sabendo, tá? Como funciona a glicólise. Não tem importância se por acaso vocês não tiveram algum tipo de entendimento, porque eu vou explicar quantas vezes forem necessário. Tudo bem? É isso. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido como é que funciona uma parte, né, da glicólise, da respiração celular.